As Cruzadas foram movimentos militares cristãos que tinham como objetivo ocupar a Terra Santa e mantê-la sob o domínio cristão. O termo nem era conhecido na época, e foi assim nomeada pelo fato de ter participantes que se consideravam soldados de Cristo e se distinguiam pela cruz em suas roupas. Com certeza vocês estudaram as Cruzadas na escola. E você se lembra dos Cavaleiros Templários? Bom, amigos, hoje então a Fatos Desconhecidos vai contar pra vocês um pouco da história desses cavaleiros que tinham muito a ver com as Cruzadas. Então confira agora o nosso vídeo sobre quem foram os Cavaleiros Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi criada entre o ano de 1118 e 1119, na cidade de Jerusalém, que na verdade se chamava a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A ordem era composta por 9 cavaleiros franceses, entre eles o seu criador, que se chamava Hugo de Payens. Os cavaleiros logo ficaram consagrados, tornando-se poderosos nas esferas políticas e econômicas. Ao longo dos anos, a ordem conseguiu inúmeros territórios europeus que foram doados por cristãos, que dessa forma os deixava com um grande domínio na Europa. Vocês devem estar se perguntando então qual era a função dos Cavaleiros Templários. Na verdade, a origem dos cavaleiros tinha como objetivo proteger os peregrinos que partiram para Jerusalém. Tudo isso durante as Cruzadas. Com o tempo, os Cavaleiros Templários estavam cada vez maiores, pois já não eram apenas 9 cavaleiros. Cerca de 2 séculos depois da sua fundação, o grupo já era considerado uma grande potência militar, com um exército poderoso com cerca de 15 mil homens e uma grande estabilidade financeira, pois os cavaleiros estavam entre os grandes proprietários de terras, donos de numerosos feudos e de uma rede própria de mosteiros. Com um grande poder financeiro, a ordem mantinha negócios com todos os senhores da Europa medieval, além de constantemente emprestar dinheiro para a igreja e gerir alguns de seus bens. Os Cavaleiros Templários eram tão importantes que algumas figuras ilustres faziam negócios constantemente, como o rei João I da Inglaterra e Felipe o Belo, soberano na França. Existem algumas lendas sobre esses cavaleiros. Uma delas diz que eles teriam achado sob as bases da sede um grande tesouro, documentos e outros objetos preciosos que lhe concederam poder. Outras lendas narram o suposto encontro do Santo Graal, o cálice sagrado dos cristãos. As duas lendas acreditam que a ordem teria transportado seus achados para a Europa e obtido do Papa Inocêncio II poderes incríveis em troca do tesouro. Se essas lendas são verdadeiras, nós não sabemos, mas a questão é que de algum jeito esses cavaleiros conseguiram crescer com uma velocidade impressionante, tanto numericamente quanto em domínio político. Agora então vamos falar do grande vilão da história, Felipe IV, o Belo. A mesma figura ilustre que fazia negócios com a ordem. O soberano da França foi o principal artífice da destruição dos Templários. Em sua ofensiva contra a ordem tinha como principais objetivos a ampliação dos domínios do reino francês e o enriquecimento do seu tesouro. Em complô com o Papa Clemente V, os dois se uniram e teceram um plano cruel contra os Templários. O Papa forjou acusações inspiradas em uma visão divina, na qual acusava os cavaleiros de heresia, difamação do nome de Deus, mas também de coisas sagradas como adoração de outros deuses, perversões sexuais e a prática de magia negra. Num belo dia, ou não tão belo assim, exatamente no dia 13 de outubro de 1307, as sedes dos Cavaleiros Templários foram invadidas. Os soldados foram presos, torturados e alguns queimados em fogueiras. O último integrante da ordem, Jacques de Molay, ao ser executado em meio a chamas, teria lançado maldições a todos aqueles que o perseguiram, principalmente ao rei, ao papa e a um cavaleiro chamado Guilherme de Nogaret, o executor das ordens reais. Pelo menos o nome dele é bem bonito. As histórias contam que o rei tentou se apoderar dos tesouros da ordem, mas que sem explicação alguma esse tesouro desapareceu. Alguns afirmam que o tesouro foi para o território português, outros acreditam que o tesouro está escondido na Inglaterra. E ainda existe a hipótese de que a fortuna foi parar na Escócia. Alguns pesquisadores associam uma relação entre a maçonaria e os templários, e é aí que poderia surgir a relação do nome de Jacques de Molay com a maçonaria. E aí, meus amigos, gostaram de saber mais um pouquinho sobre esses Cavaleiros Templários? Não se esqueça então de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos pelas redes sociais, clica no joinha, se inscreva no canal e acompanha Fatos Desconhecidos também pelo Facebook e Instagram. Nesse caso, meus amigos, nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês, tchau!